Pensa só, numa única faísca que ao longo de 500 anos se tornou uma fogueira gigantesca, que hoje alcança milhões de pessoas no mundo todo. É mais ou menos essa a história do pentecostalismo. Uma jornada que começa com um protesto, uma luta por acesso à fé e que hoje define um dos maiores movimentos cristãos do planeta. Então, a grande pergunta que fica é como essa explosão de fé começou? De onde veio tudo isso? Para entender, a gente precisa voltar bastante no tempo e desvendar quais são as raízes históricas que alimentaram esse crescimento todo. Vamos nessa. Bom, para a gente entender bem essa jornada, nosso roteiro tem 5 paradas essenciais. A gente começa com os ecos da Reforma Protestante, depois mergulha na filosofia central deles, os 5 solas. Daí, a gente avança para a busca pela santidade com Wesley, testemunha o despertar espiritual nos Estados Unidos e, por fim, amarra tudo para entender o que define a fé pentecostal hoje. Ok, nosso ponto de partida é lá no século XVI. Mas olha que curioso, a gente não vai começar falando de pentecostalismo, a gente começa com a Reforma Protestante. Um movimento que, na sua essência, não queria criar uma igreja nova. A ideia era reformar a Igreja Católica, sabe? Mudar as coisas de dentro para fora. No fundo, era um grande protesto. Um protesto contra uma hierarquia muito rígida. E talvez o mais importante, contra o fato de que a Bíblia simplesmente não estava ao alcance das pessoas comuns. A missão era bem clara: devolver as escrituras para a mão e para o idioma do povo. E o mais fascinante é que essa vontade de mudança não começou do nada com Lutero. Muito antes dele, o clima já era esse. Figuras como Pedro Valdo e John Wycliffe, que a gente vê aqui, foram os pioneiros da chamada pré-reforma. Eles estavam basicamente preparando o terreno para a revolução espiritual que estava por vir. E um dos atos mais ousados veio justamente de Pedro Valdo. Numa época em que a liderança da igreja controlava com mão de ferro toda a interpretação, o ato de traduzir a Bíblia para a língua do povo era um desafio direto. E ele não só traduziu, como começou a pregar publicamente com base nela, quebrando completamente o monopólio do clero. Agora vamos avançar um pouco. Vamos ver como esse movimento de protesto acabou desenvolvendo uma filosofia, um conjunto de ideias tão poderoso que não só reformou a igreja, mas, de certa forma, remodelou o pensamento ocidental. E essa filosofia toda foi cristalizada no que ficou conhecido como os 5 solas. Sola, para quem não sabe, é uma palavra em latim que significa somente ou apenas. Esses 5 princípios se tornaram a espinha dorsal de todo o pensamento da Reforma, e cada um deles batia de frente com um pilar da doutrina estabelecida na época. E são estes aqui: sola scriptura, sola fide, sola gratia, solus Christus e soli Deo gloria. A gente já vai ver o que cada um significa, mas o importante é entender que, juntos, eles viraram o grande lema, o verdadeiro grito de guerra dos reformadores. Olha só, essa tabela resume bem a revolução em 5 pontos. Sola Scriptura dizia que a Bíblia é a autoridade máxima e ponto final. Sola Fide e Sola Gratia afirmavam que a salvação vem pela fé e pela graça de Deus, não por algo que a pessoa faça. Solus Christus apontava para Cristo como o único caminho. E por fim, Soli Deo Gloria era para lembrar que toda a glória pertence somente a Deus. Juntos, esses princípios redesenharam o mapa da fé cristã. Ok, agora a gente vai dar um salto no tempo. Séculos depois, o foco do debate teológico começou a mudar um pouco. A ênfase saiu daquele protesto mais doutrinário e se voltou para uma busca por uma vida espiritual mais profunda, mais pessoal. E é aqui que entra uma figura-chave para a nossa história: John Wesley, o pai do metodismo. Para ele, a fé não era só sobre doutrina, era sobre ter uma vida de piedade, de arrependimento. Ele olhava para a religião da época e via um ritual meio frio, estagnado, e o que ele queria era reacender essa chama. E é aqui que surge um conceito fundamental: a segunda obra da graça. O que Wesley ensinava era que, depois da conversão inicial, existia uma segunda experiência espiritual, bem distinta. E essa experiência, segundo ele, libertaria a pessoa para conseguir viver uma vida de mais santidade, longe do pecado. Essa ideia de uma segunda experiência, de um aprofundamento na vida espiritual, não ficou só na Inglaterra, não. E a pergunta que nos leva ao próximo capítulo é exatamente essa: como essa teologia atravessou o Atlântico e ajudou a acender a chama dos grandes avivamentos lá nos Estados Unidos? Pronto, chegamos no finalzinho do século XIX, nos reavivamentos americanos. É aqui que a busca pela experiência espiritual toma um rumo muito mais dramático, muito mais tangível.
É aqui que o pentecostalismo começa a tomar a forma que a gente conhece. E mesmo antes dos grandes movimentos explodirem, essa chama já estava acesa em grupos pequenos. Pastores como Richard Spurling reuniam pessoas nas casas delas, não para sermões formais, mas para orar com muita intensidade, buscando uma manifestação direta do Espírito Santo. E nessas reuniões já aparecia o fenômeno de falar em línguas, a chamada glossolalia. E aqui é importante a gente fazer uma distinção. De um lado, a gente tem a glossolalia, que seria falar em uma língua celestial desconhecida, uma linguagem de adoração. Do outro, a xenoglossia, que é o fenômeno de falar em um idioma humano que existe, tipo alemão ou japonês, sem nunca ter estudado. São duas manifestações bem diferentes. Foi aí que Charles Fox Parham entrou em cena. Ele veio dessa tradição dos movimentos de santidade, pegou essa experiência e a transformou em doutrina. Parham foi o primeiro a ensinar de forma sistemática que falar em línguas não era apenas um dom, mas era a evidência bíblica, o sinal inicial de que a pessoa tinha sido batizada no Espírito Santo. E o ano de 1901 se tornou um marco. Num reavivamento na Escola Bíblica Bethel, do próprio Parham, lá em Topeka, no Kansas, essa prática se manifestou com muita força. Esse evento é considerado o pontapé inicial do que hoje a gente conhece como movimento pentecostal clássico. Foi um momento decisivo. Certo, depois de toda essa jornada histórica, que começou com um protesto para ter acesso à Bíblia e chegou nessa busca por uma experiência direta com Deus, quais são, afinal, as crenças que definem o pentecostalismo hoje? A ideia central, a base de tudo, é a chamada contemporaneidade dos dons espirituais. Isso significa, de forma bem simples, a crença de que aqueles eventos milagrosos descritos no Novo Testamento, como curas, profecias, eles não pararam no tempo com os apóstolos. Eles continuam a acontecer hoje com a mesma intensidade. Então, como se define um pentecostal hoje? O pastor Helenay Cabral resume em 4 pilares fundamentais, como a gente vê aqui. Primeiro, aceitar a Bíblia como autoridade máxima. Segundo, manter a pureza da doutrina. Terceiro, crer que o batismo no Espírito Santo e os dons são para hoje em dia. E quarto, cumprir a grande comissão, ou seja, compartilhar a fé. Em resumo, o que começou como um movimento para tornar a Bíblia acessível para todo mundo, evoluiu para uma filosofia de salvação pela fé e, finalmente, floresceu numa teologia focada na experiência direta, contínua, do poder do Espírito Santo. Uma ideia que hoje impacta milhões de vidas. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, não é? Como um protesto que começou há 5 séculos, com uma demanda até que simples de ter acesso espiritual, continua ecoando de uma forma tão poderosa a ponto de moldar e inspirar a fé de um dos maiores movimentos cristãos do mundo hoje?